Bom, vamos falar um pouquinho sobre avaliação diagnóstica no TEA e no TDAH, tá? Primeiro, eu quero falar um pouquinho da minha formação, para daí entrar na questão da avaliação e a gente entender alguns pontos. Eu sou um psicopatologista de formação inicial, minha especialidade. É uma área que trabalha com os transtornos mentais. E em seguida, eu me especializei em neuropsicologia, neurociências pelo Instituto Albert Einstein de São Paulo e musicoterapia. E trabalho com as doenças também do neurodesenvolvimento, avaliações em neuropatias, entre outras coisas. Fala-se muito de que o autismo virou moda, que a incidência aumentou e tal. O autismo não virou moda. O autismo, sim, ele está tendo uma incidência maior. Nós temos hoje recursos e instrumentos que colaboram muito para a avaliação do espectro autista e do quadro do TDAH. Porém, é importante nós termos muito claro uma avaliação que trabalhe com um diagnóstico diferencial, delimitando então se o indivíduo pertence ou não ao espectro, tá? Se ele pertence a algum outro transtorno mental, e tendo uma evidência clínica de pertencer ao espectro, a importância de uma avaliação neuropsicológica para identificar as habilidades relacionadas às funções executivas, as habilidades relacionadas ao processo de inteligência, ao processo cognitivo, para então se fechar efetivamente um diagnóstico. Então, não é todo indivíduo que vem para a clínica dizendo suspeito que tem o TEA ou suspeito que tem o TDAH. Muitas vezes, o próprio paciente ele vem para o consultório trazendo sinais e sintomas de características associadas ao TEA ou TDAH que não estão vinculadas no discurso do paciente a esses diagnósticos. Então, o que é preciso se ter? Um processo de avaliação clínica criterioso, detalhado, semi-estruturado, para você poder coletar elementos e formalizar uma visão sobre o teu paciente. Então, o primeiro passo é você ter um traço transversal dessa entrevista. O que é esse traço transversal? Quais são as queixas? Quais são os sinais? Quais são os sintomas que o paciente apresenta? Quanto tempo esses sintomas, esses sinais estão participando da vida do paciente? E o que acontece ao redor da vida desse paciente, ao redor dessa sintomatologia, para nós termos uma compreensão, uma nosografia daquilo que está acontecendo com ele, tá? Em seguida, nós vamos fazer um traço longitudinal, nós vamos rastrear as características emocionais e comportamentais desse paciente ao longo da sua vida, desde o nascimento até o momento atual. Isso em psicopatologia tem por finalidade nós identificarmos eventuais sinais pré-mórbidos. O que são sinais pré-mórbidos? São características que antecedem o desencadeamento do sintoma ou da própria doença, que já estariam presentes dentro dessa história. Então, com o momento atual e com o contexto de desenvolvimento desse indivíduo, nós conseguimos montar, entre aspas, um quebra-cabeça, podendo visualizar a dinâmica desse paciente dentro do seu processo de vida, né? Isso vai nos elencar o quê? Um rol de critérios diagnósticos. E esse rol de critérios diagnósticos, ele vai servir para quê? Para nós definirmos se esse indivíduo participa ou não do espectro autista, se esse indivíduo participa ou não dos quadros de hiperatividade e de desatenção, e se esse indivíduo ele tem sinais e critérios para diagnósticos relacionados a transtornos mentais. A partir daí, você tem como definir o quê? Uma bateria de testes e de exames neuropsicológicos para você fazer todo um processo de investigação, tanto do aspecto comportamental,
tanto do aspecto cognitivo quanto do aspecto de funções executivas, para você estar especificando aquilo que acontece com o teu paciente. Esses especificadores, eles são muito importantes, porque não basta dizer que tem TDAH. Esse TDAH, ele é eminentemente impulsivo, ele é eminentemente desatento, ele é eminentemente hiperativo, ele tem duas características, ele tem três características. Em relação ao TEA, ele tem um nível 1, ele tem um nível 2, a sua habilidade intelectual está dentro de um padrão médio, está acima desse padrão, está abaixo desse padrão. Quais são as habilidades cognitivas nos dois diagnósticos que precisam de desenvolvimento de habilidades? Quais são os potenciais critérios e habilidades cognitivas que esse indivíduo tem que vai auxiliar no processo terapêutico? E num terceiro momento, então, você vai cruzar todos os resultados dessa avaliação neuropsicológica com as informações da entrevista, do contato pessoal que você teve com esse paciente, para então você formalizar tanto o diagnóstico como as características dessa pessoa e efetivamente sugerir um plano de tratamento adequado e personalizado para aquilo que o indivíduo necessita, tá? E se ele não tiver TEA e TDAH, nós vamos estar falando de algum eventual transtorno mental, ou nós vamos falar de alguém que não tem um diagnóstico, mas tem uma sintomatologia, e nós vamos então poder estar conduzindo o plano de trabalho com esse indivíduo. Isso vai definir o quê? Isso vai definir se esse paciente ele precisa de um suporte medicamentoso, ele vai definir se o indivíduo precisa de um suporte fonoaudiológico, se ele precisa de um trabalho psicomotor, se ele precisa só da terapia ou não, tá? E aí, efetivamente, você consegue construir um trabalho com resolutividade focado nesse diagnóstico que você fez. Eu faço muita questão de trabalhar esse elemento diagnóstico para quebrar um paradigma que se mensura dentro do contexto oficial, que é falar que o diagnóstico ele rotula. Não, a finalidade do diagnóstico não é rotular. A finalidade do diagnóstico se alicerça em dois pilares. Primeiro, levar ao indivíduo consciência sobre aquilo que acontece com ele, porque a partir do momento que eu tenho consciência, eu consigo ter uma compreensão, e eu compreendendo, eu consigo me conduzir dentro da minha evolução. E para a equipe que trabalha com esse paciente, você conseguir elaborar efetivamente um plano de tratamento que atenda a necessidade desse paciente. Não é um plano de tratamento genérico, que vai trabalhar todas as áreas, todos os setores, tudo aquilo que envolve um eventual diagnóstico, tá? Não é uma finalidade generalista, um plano de trabalho. A finalidade é uma finalidade específica, certo? E muitas vezes você precisa complementar o seu diagnóstico solicitando dentro da sua equipe a participação de outros profissionais. Nós aqui na Via Neuro temos um grupo de profissionais divididos em várias áreas e que normalmente nós temos de praxe o paciente passar por todos esses profissionais. Nós temos por hábito os profissionais não se comunicarem para num segundo momento então nós discutirmos o caso de uma forma limpa, de uma forma transparente, sem estar intoxicado com determinadas pré-informações e aí efetivamente fechar esse diagnóstico, esse plano de trabalho, ok? Um grande abraço para vocês.